Alô, é isso. Olá, 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 olá. Por que o Spotify não está tocando? Vamos ver. Agora sim. Olá, gente. Um atrasinho hoje porque a câmera resolveu bugar e todo o resto. O vídeo todinho, tá? Tem alguma relação aí também com alguma atualização do Windows, isso aí que tá exigindo mais. Eu acho que Assim que eu atualizei o Windows, começou toda eu tô achando na que é o bagunça. seguinte, que o Windows e alguns softwares estão começando a se preparar para DDR5, só que Obrigar a pessoa a para gastar obrigar a dinheiro. pessoa a gastar dinheiro. E aí eles estão fazendo uma exigência, Muito principalmente de grande. banda, muito grande. E aí programas que rodavam muito bem estão começando agora a rodar meio empacado. Mas vamos ver, né? O assunto de hoje eu acho que todo mundo já sabe, é o Kisho Tenketsu, né? Especificamente qual é o nome. Enfim, eu esqueci o nome que a gente botou lá no Bel. Mas é o assunto de Kisho Tenketsu. Simples no conceito, complicado na aplicação. E como? Peraí, eu quero começar repetindo o que a gente diz todas as vezes. Não considere que a gente é mestre de Quixotenketsu, certo? Mas a gente gosta de falar sobre isso porque nós tivemos acesso a um conhecimento da fonte. E a gente tenta aplicar isso exaustivamente nas nossas histórias. Talvez a gente esteja conseguindo? Já tweetou? Não. Foi? Foi. Não. Tweet como que você fez? É tweet. Não, mas tudo bem. Também. Você foi com toda certeza, sim. Fui, tuitei. É porque eu não sei mais em que posição tá, não. Mas enfim, essa live é para compartilhar o conhecimento que a gente adquiriu e vem estudando exaustivamente. Espero que seja bom para vocês. O quê? Tá dizendo que só tem uma pessoa embaixo, mas tem 5 em cima. Então tem gente. Eu não sei. Me engana isso aí. Ó, aumenta para 3. Não, mas é porque às vezes ele tá atrasado. É. Vitor disse que demora a atualizar esse de baixo. Mas engana. O de cima também é atualizado O de cima no também. mesmo negócio. Na verdade, quem demora mais é o de cima. Rapaz, que Pois é. enganação. Vamos lá. Vamos começar. Quem não tá aqui vai ver depois. Simples assim. Bem, o que é que seria Quixotenketsu? A gente, para deixar mais didático, separou, porque não é uma palavra só, são 4, né? Ki, o Sho, Sho, o o Ten Ten e o e o Ketsu. Ketsu. Ki significa introdução, início. Eu não estou dizendo tradução literal, viu, gente? Eu estou traduzindo no sentido. É. Seria onde você introduz sua história. Aquele momento onde você apresenta o personagem, o local onde ele está, ou o mundo daquilo que você está fazendo. Só com licença, que eu estou ouvindo um som, provavelmente está É o seu duplicado ali. fone. É, É, pega ali. tá. Feito. Então, o que seria aquele momento de apresentação dos personagens? O show pode ser também considerado ação crescente.
para algumas pessoas, o desenvolvimento. Ele não chega a ser necessariamente só o desenvolvimento. O show, na verdade, é onde as coisas estão acontecendo na sua história. Tipo, é onde você mostra o dia a dia desse personagem, os conflitos que existem dentro da história, as coisas que acontecem mesmo no mundo. E é onde você vai construindo. Por exemplo, Doraemon, né? Digamos que tenha 4 quadros. Sim. O que, né? O que você vê lá, a casinha do... Como é o nome do cara? Nobita, né? Sim. A casa do Nobita e Doraemon estão vendo TV, né? Esse é o que é a Sim. apresentação. Você tá vendo quem é que tá lá. Aí o show, o Nobita... minha vida é tão triste, não sei o que, poderia ter alguma coisa. É a apresentação de um problema. Isso, é isso que eu ia dizer. É também o momento de momento de apresentar o problema. Isso. É onde vai acontecer a problemática. O tem seria a mudança brusca, ou então o turning point. O tem ele está relacionado a uma mudança de ponto de vista, normalmente. Pelo menos no significado ele é algo assim. Ele também seria um momento de clímax. Momento alto. É o momento alto da sua história. Mais importante. Então, o tem, normalmente é onde vai acontecer a parte mais importante da sua história. Aquilo onde vai mudar ou o ponto de vista do personagem, ou que vai trazer assim, a resolução do conflito, ou o conflito vai se intensificar num ponto impossível. O tem, muita gente considera que é o ponto mais importante da história. Ou seja, se fosse em 4 quadros, no terceiro quadro. O que não quer dizer que seja no terceiro quadro. Que sejam sempre 4 quadros também. Exatamente. E o Ketsu? Que o Ketsu seria uma conclusão. O Ketsu também é um momento onde se há uma mudança de perspectiva. Normalmente no Ketsu, ele não precisa dar continuidade ao que aconteceu no Ten. Ele também é considerado como uma volta à normalidade. Shido, I'm doing the Sunday live for Brazilian speakers, but the manga I'm working is Back to Black Chapter 4. Enfim, quando o Giovanni continua, boa tarde, Maú. Então, o Ketsu seria a conclusão da sua história, ou do comic strip, ou do capítulo, onde você vai apresentar uma nova perspectiva. Ou talvez reintroduzir a história. Tudo isso que a gente falou é de forma simples e resumida. Bye bye. Bye bye, Shido. Não acredito ainda, sua internet tá falhando. Que absurdo. Rapaz. Que absurdo. Então, assim, de certa forma não é difícil de entender nem de classificar como é que aconteceria o Kishotenketsu. Qual o problema? O problema é a hora de fazer. O problema é na hora de fazer. Que é muito fácil você confundir ou então colocar uma coisa na posição errada. Porque, por exemplo, aqui nós do Ocidente estamos acostumados com 3 atos, né? Isso. Início, meio e fim. E só que o japonês tem 4 partes, não é 3. É início, ação crescente, turning point e conclusão. Conclusão, reinício. Sim. E onde é que surgiu o Kishotenketsu? O Kishotenketsu ele é próprio da linguagem dos povos asiáticos. Se vocês já estudaram alguma língua asiática, é muito comum de você ver uma frase que as frases deles começarem assim. Local e momento no começo. Tempo, aí, se está chovendo ou está de se noite. Está chovendo. Aí, ação. Não, sujeito. Sujeito. Sim, sujeito, ação. E aí, depois da ação, um predicado. Que esse predicado, pra gente, na tradução literal, nem tem sentido. Mas que é aquele desu. Tá. Desu.
Dekimasu. Porque assim, sei lá, é uma frase em japonês. Hoje, enquanto chovia, eu e minha mãe, bolo, peixe, água, bebi. Alguma coisa assim. Desu. Desse. Pra Desu. comer. Por quê? Porque é como se fosse quase que um negócio. É aqui que termina a frase. É aqui que termina a Sim. frase. É um indicativo de onde termina a frase. Aí, Paulo, mas não é só o japonês, não. Não, os chineses têm algo parecido e os coreanos também têm algo parecido. E isso se é bem comum de vocês verem nos poemas deles também e na forma de contar não só mangás, mas histórias no geral. Inclusive, existe um curso que eles fazem que é um curso oposto. Normalmente, quando um japonês ou um coreano vem trabalhar por aqui com ocidentais, eles têm muita dificuldade de comunicação, porque a comunicação deles, pra gente aqui no Ocidente, é meio travada. Porque eles demoram muito pra dizer algo, entendeu? Porque Porque para eles dizer têm qualquer coisa, eles têm que dizer, tipo, gente, ó, todos que eu. estão aqui, hoje, eu, Paulo, estou com vontade de fazer um curso de café. Neste curso de café, eu gostaria de mostrar alguma parte do meu conhecimento e gostaria de contar com todos vocês. Caso alguns de vocês queiram fazer esse curso estará presente no formulário aqui. Agradeço a todos que vieram. Eles falam desse jeito. Yoroshiku onegaishimasu. Eles falam exatamente desse Pois jeito. é. E aí demora muito. Até para um cara chegar, ei galera, fui. Não, ele tem que dizer toda a introdução, Exato. o que, o show, o tem. Vou dar um exemplo. De forma também polida e educada, eu posso chegar. Pessoal, hoje eu darei um curso de café que vai ser às 15 horas em determinado local. Eu espero que todos possam comparecer. Obrigado. Só. Então, existe uma diferença. Eles costumam marcar tempo, eles costumam marcar local, costumam marcar tudo isso e já desde o princípio. Desde o princípio. Inclusive se tá bem ou mal, triste ou feliz. Sim. Eles costumam até dizer, estou feliz de dizer para vocês que estou abrindo. Mas isso vem antes, Isso porque vem antes. é a apresentação. Então, quando você bota num quadrinho isso aí, você tem que apresentar o seu setting primeiro, todinho, ó. Os elementos são esse aqui. Aí, vai acontecer alguma coisa aqui, acontece um negócio muito legal e depois ainda tem a conclusão de tudo isso. E isso é o que muita gente associa à apresentação de pensamento que o mangá faz. Não é bem a apresentação de pensamento, é da linguagem deles. Na linguagem deles, algumas coisas têm que ficar muito claras. E aí, por isso que Shotenketsu é essa estrutura que faz isso. Muita gente acha que não, é para fazer um quadro apresentando pensamento. Não, não é bem isso. Não é que existe um quadro apresentando pensamento, é porque você tem que fazer nessa ordem. Entende? E isso é que diferencia um quadrinho mangá de, por exemplo, um quadrinho americano de super-herói, de um quadrinho de bande dessinée, de um fumete, ou até de alguém que gosta muito de mangá e está é até muito bom desenhando e está tentando fazer um mangá, mas não consegue porque é assim, normalmente é ocidentais, viu? Mas não consegue fazer um negócio que fica tão bem parecido com o que eles fazem. Por quê? Porque é natural na linguagem deles fazer isso, enquanto para nós temos que forçar. Porque nós já nos acostumamos com o que a gente lê, com o que a gente assiste, com o que a gente mesmo escreve a fazer estrutura de 3 atos. Quando você vai escrever uma redação, por exemplo, você tem que escrever o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Já é totalmente diferente. Você pode tentar escrever uma redação em Kishotenketsu, mas talvez, para quem vai corrigir, vai ficar... Talvez você perca ponto, né? Perca ponto. Porque vai dizer que você vai ter sendo redundante, demais, você está enrolando. Porque o Kishotenketsu, ele não é natural para a gente aqui no Ocidente. A gente gosta de uma linguagem mais direta. E a própria dissertação propositiva, que é feita aqui, ela é em um modelo diferente. Enfim, como introdução, isso é o Kishotenketsu.
E eu quero saber, vocês estão acompanhando, vocês têm perguntas em relação a isso? Lembrando que, assim, a gente ainda tem mais assunto, mas eu quero saber se vocês estão dentro desse assunto, se vocês estão acompanhando e se estão Ou se dentro da alguém já live. repara que Se é alguém já repara que é diferente. diferente, exatamente. Vou pegar uma aguinha aqui. Ah, tá aí. Tem uma copa aqui. Essas caminhas. Não. Não tem. Assim, não é que não tenha. Não. Tem um bocado de gente que assistiu aquele vídeo do Kisho Tenketsu feito pelo Silent Mangá e se fez de especialista dessa área e falou um bocado de merda. Detalhe, lembre que eu não estou dizendo asneira, bobagem, eu estou dizendo, falou um bocado de merda. Literalmente dizendo, vou te ensinar como fazer o Kisho Tenketsu. Gente, eu nem estou ensinando para vocês, porque eu não tenho condição de ensinar isso aí. É por isso que eu faço um ki antes, uma introdução para dizer, nós não somos especialistas, nós tivemos acesso ao conhecimento de lá, da fonte, tentamos aplicar exaustivamente nos nossos, e já vamos dizendo, é difícil, porque há uma linguagem muito diferente. É uma linguagem não natural. Sempre isso. que um ocidental que não mora lá principalmente tenta fazer um quadrinho em Kisho Tenketsu, ele está forçando. Quer dizer que vai ficar ruim? Não tem nada a ver com ficar ruim. Quero dizer que você está indo num caminho não natural. Vou dar um exemplo. Você é destro, sempre chuta com a perna direita. Mas aí você decide, não, a partir de hoje, toda a vida que eu chutar, eu vou chutar com a perna esquerda. Você pode até ficar bom em chutar com a perna esquerda, mas o seu corpo sempre vai querer que você chute com a perna direita. Mesmo que você treine esse movimento todos os dias. É a mesma coisa que vai acontecer com você. Sua cabeça vai tentar te forçar, vai dizer para você, tá, mas a estrutura normal é assim. E você vai dizer, não, mas eu preciso mudar para essa outra aqui. Entendeu? Às vezes é por isso que tem muita gente que não gosta de mangá e anime. Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto de filmes japoneses, no geral. Alguns eu gosto, eu acho que tem 3 filmes japoneses que eu gosto, mas eu já vi mais de 100. Por que eu não gosto? Porque a linguagem de Kisho Tenketsu para filme é chata, a menos que seja um filme de samurai. Pois é. Porque parece que para filme, parece que foi uma estrutura feita para esse tipo de filme. Sim. E quando bota em outro tipo de filme, você fica, o quê? Para você ter um Kisho Tenketsu bem feito num filme japonês, você precisa de um filme de 16 horas. Esse é o problema. Já a estrutura de 3 atos é uma questão já natural para quem faz. Então, eles têm uma dificuldade que é a oposta da gente. Para adaptar para filmes, eles têm que tentar adaptar o Kisho Tenketsu para a estrutura de 3 atos. Porque Hollywood, Cannes, eles gostam de ver a mesma coisa, de ver nessa estrutura. As técnicas de cinema e de roteiro de cinema são estudadas para isso. É um movimento, inclusive, oposto ao que Akira Kurosawa fez. Akira Kurosawa pegou os filmes do Ocidente e fez versões adaptadas para o público japonês, com Kisho Tenketsu. E o trabalho é excelente, diga-se de passagem. O trabalho que Akira Kurosawa fez no cinema japonês é excelente. Não é mais fácil não. É difícil para todo mundo. Tanto é que japoneses, que eu me lembre, não tem Oscar. Também. Porque normalmente os filmes japoneses, até as animações, por mais lindas que fiquem, a linguagem fica estranha. O filme fica estranho demais.
Não é confortável. É uma dificuldade, é como eu estou dizendo, não é natural. Eles não veem desse jeito. E por não ver dessa forma, você não consegue entender do mesmo jeito. Para nós a linguagem fica lenta e para eles a nossa fica apressada. Mas é, Indy, a diferença é quando lê, a gente não sente tanto, porque hoje a gente está acostumado com mangá. E de certa forma, eu considero que a linguagem de quadrinhos em Quixote é superior. Eu acho que no quadrinho o Quixote brilha muito mais do que a estrutura de três atos. A estrutura de três atos não foi criada pensando em quadrinho. Lembrem disso. Eu acho que vem desde cinema já, né? Não, As vem adaptações. desde os primeiros livros escritos. Entendeu? Não vem é muito mais antigo que o cinema. O Quixote também. Só que eu acho que o Quixote ele se adapta melhor. Porque o que é que eu considero? Talvez tenha uma diferença nisso daí, porque o Quixote o cara imagina por página. Mesmo o texto, ele imagina por página o que é que está acontecendo. Sim. Enquanto na estrutura de três atos, você só quer contar a história. Tudo que está entre a introdução e a conclusão é desenvolvimento. Desenvolvimento. Pois é. E o Quixote essa... ele inicia e encerra por página. Por página. Porque eles têm essa preocupação. O último quadro, ele tem que fazer o leitor querer virar cada página, entendeu? Assim como a última folha. Vamos dizer, você tem um livro escrito de poesias, por exemplo. Porque eu gosto de pegar poesia porque poesia é o exemplo mais comum. Eles têm que controlar qual é a primeira e a última frase que vai sair. Porque senão eles não fecham o Quixote por página. Tanto é que é muito comum vocês verem em livros chineses, japoneses, que normalmente eram pergaminhos, os mais antigos, assim escrito, você vê ainda uma ruma de espaço de folha, sem palavras, sem caracteres. Por que eles não completam a história ali? Porque tem que terminar tem que começar e terminar em palavras específicas. Exatamente. Cada página tem. Cada página deve ter o Quixote. Sim, é um Quixote da história e um Quixote Rangel, nós já estamos fazendo uma live de domingo sobre isso. Aproveita aí, ó. Não, ó, livro, PDF sobre isso Quixote você não espere não. Não. Porque porque cada pessoa que vai usar um determinado conteúdo tem que absorver, né? Tem que absorver e tem que usar, tem que praticar. Ficar só lendo assim a definição dos termos não vai fazer você aprender sobre isso. eu recomendo, se vocês querem estudar Quixote de verdade, que vocês procurem materiais de orientais. Pode ser japoneses, pode ser coreanos, chineses, qualquer povo que utilize desse tipo de linguagem, de aspecto de linguagem para se comunicar. Porque aí vai ser mais correto. Sim. Agora, vídeo de brasileiro, de americano, o pessoal do Ocidente tentando explicar isso, esqueça. Porque, assim, a gente consegue até explicar os conceitos, as definições. Mas o uso é no uso. O uso é no uso. O uso é no uso pra gente, sabe? Se você quer aprender para usar, é usando. Os Yokoma. Os Yokoma estão no nosso assunto aqui. Sim. Mas antes, vamos mostrar alguns exemplos de mangá que a gente pode mostrar até em Yokoma. Tem algum Yokoma aqui? Não, aqui não. Pode ser aqui pela internet mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou mandar algumas coisas aqui. Tá. Enquanto isso eu vou botando 3D. Não, eu vou pegar alguma página assim, de mangá. Sei lá. Tem Forcoma, tem Keion, tem os Forcomas do Goblin Slayer, que é bem simplesinho. Sim. Goblin Slayer. O pequeno Goblin Slayer.
Peguei um mangá aí, ó. Mostrar. É Ion. Ion significa 4. Coma. Coma não sei o que significa, mas deve ser quadro. Ion, coma. Tem, eu disse, Keion, tem o pequeno Bobsleigh, Ken Bobsleigh. Keion é Forcoma original. Meu filho, é porque pra achar aqui. Já achei. Assim eu cliquei aqui. Kei-on Forcoma. Eu fiz isso. Oxi, como é que eu achei? E aí. Vou achar com a resolução que dá pra ver. Não, não dá pra ver. Porque para puxar a página tem que ser um específico. Aí encontrei um. Deixa eu mandar o negócio. Tá, mandei. Mostra alguns desses aí. Ah, isso é de Mushoku Tensei, né? Deixa eu pensar. Expliquei para o pessoal o negócio dos comas. Vem aqui. Tô colando, colei 2 já. Eu não posso fazer. Tá, tudo bem. Eu tô colando aqui. Tô colando aqui. Copiar. Aí a gente dá um zoom e explora. Não. Você gostou? Você pegou uns que você achou legal, né? Não, eu peguei o que eu achei. Pegou o que você achou. No problem. Começar por esse aqui? Eu tô em cima do outro que tá aí. Não, tudo bem. Tá, eu achei. Certo. Pronto. Vamos começar por esse. Pronto, vamos lá. O bom dos ioncomas é porque eles servem para. Eles são bem didáticos nisso aí. Não só os ioncomas, como os webmangás. Que a maioria dos webmangás está indo por essa estrutura assim, de organizar por 4 quadros. Não necessariamente todos os webmangás são 4 quadros, mas eles se estruturam em 4 linhas, sempre com quadros fechados, nunca estourando. Que é parecido com o ioncomas e algumas pessoas chamam de ioncomas. Beleza. Já no primeiro quadro, a gente tem aqui o Ki. A introdução. A introdução. Qual é a situação? O personagem está pegando algo numa escrivaninha. Para mostrar para essa personagem aqui. Para essa personagem. A introdução Pronto. É isso. E ela tem o que é isso, né? Passa para o próximo quadro. Aí no próximo quadro é a problemática. Que ele mostra o que é. Não, isso é um staff, não sei o quê. Isso vai ser seu presente. Eu espero que vocês gostem. Aí esse era o show. É uma ação crescente. A ação crescente vai parar aonde? No terceiro quadro. Tem. E aí, no terceiro quadro, a gente vê que isso daqui, o que aconteceu no show, resultou na afeição das personagens aumentar com o protagonista. E aí vem uma pergunta fazendo contraponto ao que aconteceu antes. Mas isso é bom? Eu posso ter isso mesmo? E aí termina, tem uma conclusão, que é, bem, você pode ter se quiser. É mesmo? Obrigado. Aí a afeição dela aumenta muito mais. Aí eu não consigo entender o que acontece com esse mecanismo de presente. Ou seja, você achava que o negócio seria
que ia ganhar a varinha e a varinha é que seria o grande negócio. Mas no final há uma quebra de expectativa porque não é a varinha, mas sim outra coisa que ela gostou dos bonequinhos. Entenderam? Pois é. Entenderam? É Entenderam? uma lógica diferente. É uma lógica diferente. Talvez se fosse início, meio e fim, já tivesse terminado no terceiro quadro. Ele dando presentes para as duas amigas e pronto, foi essa a ação. Ele deu presente para as duas amigas e as amigas ficaram felizes. E aí? Só que não, ela até que ficou felizinha, mas não era isso exatamente, entendeu? Teve uma mudança de perspectiva. De perspectiva. E a conclusão do personagem principal é: você pode ter isso também, mas ele pensa, eu não entendo como que ela pensa sobre isso. Essa é a conclusão. É uma conclusão de ideia, total. Aí a gente pega desse outro quadrinho Vamos aqui, ver que é esse do outro Dungeon aqui. Ideai. Que é a personagem aqui pedindo, não, traga o tal personagem de volta, o Bel. O que? Como? Ei, o que é? Este estava perdido. Qual é a apresentação da situação? Ela tá nervosa. Ela está nervosa e 3 pessoas desapareceram. E Sim, aí, essa é a apresentação. essa é a apresentação. Pessoas desapareceram. Aí o show. O show, que é a problemática. Do you know anything, Brad? Belcom hasn't come here. He's Wallen Wits. Falando, né, que fulaninho sumiu, ele não voltou. Aí, é mesmo? E agora? Não sei o quê. Tipo, aumentando a problemática do que aconteceu no primeiro. E aí chega no terceiro quadro e dá uma mudança de perspectiva total. Talvez eles tenham ido paquerar, namorar. E aí, tipo, todo mundo tá triste, preocupado e aqui... Eles devem estar namorando por aí, deixa, sabe? Totalmente diferente da reação que as outras personagens estavam tendo. E aí, no final, volta pra situação do primeiro. O que é que você tá dizendo aí? Ficam mais desesperados. E peraí, como assim eles estão namorando por aí? Pois é. É tipo, tanto fecha um ciclo, né? Elas continuam nervosas. Teve uma mudança de perspectiva, mas elas continuam nervosas. Mas foi mais lenha na fogueira. Sim. Que deixou essa situação mais engraçada, né? Sim. Vamos lá, próximo. E aqui são os Yokomas originais, que eles eram organizados... Eles são bem quadradinhos. Assim. Normalmente eram 2 Yokomas por página. Sempre leitura vertical. Aí o primeiro. Eu não sei que série é essa. Essa daí sei lá, eu esqueci agora. Não sei. Não, Yahari Ore. Sim, Yahari Ore, certo. Certo. Vem uma personagem e apresenta, eu acho que a gente podia tentar fazer determinada coisa aqui. E aí outra pessoa diz, ok. Beleza. Estou bem, beleza. Show. A situação evoluiu para uma discussão. E a gente não sabe por quê, enquanto o outro personagem chega. A gente sabe que tá tendo problema aí. Aí eu tenho... Porque chegou ele, né? Uma personagem que personagem, é um boy que estava fora dessa discussão. Ele traz uma mudança aqui. Yugahama-san asked me if I want to play some games. You're going home, Hachiman? Aí vamos ver. Que eu nem sei. O que é que esse personagem se viu? Ele mudou. Enquanto todo mundo estava em uma coisa para fazer, não, vamos fazer determinada ação. E aí começam a discutir porque o boy não queria fazer ação. Sim. E aí, de repente, chega esse outro personagem, muda a perspectiva e diz, não, eu vim aqui por outro motivo, que não tem nada a ver com nada. E aí, abandona e introduz. E aí eles começam a discutir uma coisa entre eles. E abandona... Essas duas personagens. Ele deixa de lado pra sair com esse boyzinho aqui. Entendeu? Mudou a perspectiva aí. E ele se livrou de algo que ele não queria fazer. E aqui é a continuação. Sim, quadro, a continuação, logo depois é a continuação. Aí sobe. É outro Ki. Outro Ki, gente. Outro Ki. Aí a menina, não, agora qual é a situação? Ela criou esses bonequinhos para eles brincarem entre eles. A menina escolhe o gato, o menino
Frufruzinho escolhe o coelho. E ele não escolhe, ele fica com o que resta. Beleza. Aí, quando vem pro show, a situação vai aumentando e ele vai ficando cada vez mais de lado. Sim. E aí no tem. Não tem. Ele perde de novo, né? E aí no tem. O azar dele chega no último nível, que ele tira o menor número possível. E isso daí é o auge do azar dele, dentro da historinha. Conclusão. E aí a conclusão que vem com uma mudança total, ou um reinício. O que é que você quis dizer? Não pense demais nisso. A conclusão dele é: ela acha que eu sou um loner, eu sou um cara solitário mesmo, um perdedor qualquer. Ou seja, volta pro início, que ninguém liga pra ele, entendeu? Foi Acho que aumentando. tá bom de quadrinho. Tá bom. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? Provavelmente de coisas que a gente explicou aqui, que às vezes a gente acha que está todo mundo entendendo, provavelmente vocês só entenderam assim 10%, 20% do que a gente disse. Pois é difícil desse jeito. Só faz sentido na hora que você começa Sim, a fazer os próprios. a fazer os próprios. Porque eu expliquei, fiz aquela explicaçãozinha que vocês vão ver em um bocado de vídeo de YouTube. É lógico? É lógico, é. Não. É lógico se você faz. Ou se você é natural com isso. Não é lógico para vocês. Não é lógico pra gente. Você tem que desafiar sua cabeça, tentar observar da forma que eles observam. É muito nada a ver. E não tem como a gente explicar fácil para vocês, porque não é fácil nem pra gente. Sabe? Pois é muito não natural. Você percebe o que eu estou dizendo que é um pensamento não natural? É mal. Ele não é natural. Não tem como eu dizer para vocês, não, vamos aqui, eu vou dar um curso de Quixote Tenketsu para vocês, vocês vão sair sabendo. Não tem como. Vocês vão fazer todos os quadrinhos do mundo. Pois é. Só tem dois jeitos de vocês aprenderem bem isso. Um é se ligarem na forma que os quadrinhos são criados lá. Tipo, hoje no web mangá a tendência é fazer 4 quadros, como eu disse daquele primeiro. Pensando que os 4 um é ki, o outro é show, o outro é ten e o outro é ketsu. Também tem outra maneira de você imaginar. 4 linhas. Nas 4 linhas vocês podem botar até mais quadros. Mas a primeira linha é ki, a segunda linha é show, a terceira é ten e a quarta é ketsu. E quando vai criar, você tem que tentar jogar uma regra para você de que isso aqui é uma introdução, isso aqui é uma ação crescente, isso daqui é uma mudança de perspectiva, um turning point ou um clímax, e esse último aqui é uma volta, é uma outra mudança de perspectiva que retorna e reinicia. Ou começa uma nova ação. Um começo ou uma nova ação. Que é o caso dessa página. Pois é. Pronto, Giovana está trabalhando nesse daqui. Nisso, assim, no Back to Black é onde a gente aplica isso mais claramente no nosso próprio quadrinho. E mesmo que você aplique Quixote Tenketsu, não quer dizer que seu quadrinho esteja bem desenhado nem bem escrito não, viu, gente? Isso é só a forma de fazer. É difícil. Pois é. É difícil. Não é fácil. Mas é muito bom de ver na hora que tá feito. Nossa Senhora. Como... Ah, foi mal, peraí. Tá aqui. Ver o resultado aqui é legal. Quadrinho é um negócio, é assim mesmo. Você se mata pra fazer, mas depois fica pronto. Você vê uma coisa feita, é maravilhoso. Deixa eu ver. Fica muito bonito e organizado. Depois que você faz direitinho, ele fica muito bem organizadinho. Cara, para você ter uma ideia, hoje em dia, quando a gente vai fazer um quadrinho tipo esse daí, Giovana tem, pra gente acertar todos os elementos e tal,
Giovanna faz uns 4 storyboards. Pelo menos. É pelo menos 4 é bom. Mas normalmente é 5, 6. E às vezes eu jogo fora tudo, começo tudo de novo. Porque para acertar não é fácil. Como eu disse, não é uma linguagem natural. Mas assim, é muito diferente. Eu não poderia construir uma história em 3 atos, vamos dizer, escrever uma história em 3 atos e depois organizar. Cara, é muito mais difícil. É Porque muito você mais. tá colocando mais passos, né, no processo. É, porque você está colocando mais passos no processo. Seria mais fácil você aprender. Realmente, é menos trabalhoso você aprender a organizar a sua história já em 4 etapas, do que você tentar adaptar uma história em 3 etapas para 4. Não é que é impossível. É chato, é difícil, é pesaroso. Principalmente depois que você vai adaptar do texto para o desenho. Fica muito pesado para o desenhista. Ah, pronto, você já me deu uma deixa para outra coisa. Tem gente que, assim, vê muita gente procurar por nós. Ah, eu tenho ideia. E aí, não, porque o meu texto é lindo. Sendo que não adianta você escrever palavras bonitas. Porque se a estrutura não tiver boa, tudo aquilo que você escreveu de maneira bonita não serve para nada. Porque Pois é. você vai, quando você joga para a estrutura de quadrinho, não serve. Não, e também tem outra coisa, já que a gente está falando disso. Ah, Tem gente que acredita que tudo que escreveu é importante. Não, isso aqui é parte, sim. essa parte é importante, essa também, essa também, essa também. Gente, ó, pra vocês terem uma ideia. Paulo escreve isso aqui enxuto, pensando que Shotenketsu, e no final eu ainda tiro coisa. Porque é uma das coisas que o nosso editor japonês falou, ele disse assim, olha, texto tem que ser o menos importante. O texto tá ali só se ele for estritamente importante. O desenho sozinho tem que falar mais Do que o do texto. que o texto. Ou seja, tem coisa que eu escrevo que não vai sair. Por quê? Porque não Sim. importa. Pronto, nesse capítulo aqui, lá pro final, né? Muita coisa que era de diálogo eu tirei porque o próprio comportamento das personagens já dizia coisa que ele tinha falado no diálogo. Então não precisava do texto. Entende? Quem é que deve decidir isso? Ao menos que eu fosse. Se Giovanna não fosse coautora, aí é quem paga. Mas como Giovanna é coautora, quem deve decidir isso é o desenhista. Por quê? Porque o desenhista é quem tem a capacidade de ver, cara, isso vai alterar no fluxo da história, isso não vai alterar, isso vai alterar positivamente ou negativamente. Então é depois que o desenhista fala, vê, que ele vai dizer quantos quadros vai precisar, como é que vai fazer, como é que o fluxo vai ficar melhor. Vocês ficaram tão quietinhos, Né? né? A gente falando aqui disso. Então, assim, voltando para a questão dos ioncomas. Se você trabalha com quadrinhos ou quer trabalhar com quadrinhos, hoje, somente se for desses modelos japoneses, eu recomendo que vocês trabalhem no modelo de ionkoma ou pelo menos nesse de 4 linhas. Por quê? Porque todos os web mangás hoje eles são baseados nisso. Algumas regras simples. Não estoure quadro de página. Você só pode estourar quadro se ele parar num outro quadro. Se não for para ser assim, não estoure. Porque ele vai dar uma péssima impressão. Os quadrinhos hoje eles são lidos na vertical. Não use páginas duplas. Mas página dupla é legal se for impresso. Para quadrinhos digitais, de novo, a leitura é vertical. Página dupla não funciona. Porque você não tem como ver a página dupla bem no celular.
Esse daí é troncho. Tô vendo se tem uma fachada aqui. Eu não tô vendo o texto agora, pessoal. Ah, peraí. Pronto. Isso. Estourar é fazer assim. Até aqui, tá vendo? Desenhar Explique que todinho. isso não vai aparecer. Porque assim, essa é a configuração a página do Lookup Studio. Isso daqui é sangramento. Isso daqui é extra sangramento. Esses dois que eu risquei não aparecem. Esse daqui é o corte, certo? E esse quadrado aqui do meio é a área viva. Ah, é porque está em monochrome. Pronto. Esse quadrado aqui do meio é a área viva. A área viva é onde você costuma colocar texto e balão. E nos quadrinhos de internet, faz os quadrinhos dentro aqui, ó. Você pode passar uma coisinha? Pode, mas muito pouco, para não encostar no corte. Entendeu? Você só não deve encostar no corte. Só isso. Eu vou ver aí que carro é esse que tá Tá aqui. vendo? Sim, exatamente. Porque com um mangá que é físico, você não tem problema, porque você só lê assim, né? Você lê assim. Então basta que você não estoure para dentro, mas para cima, para baixo, para os lados de fora, você pode. Mas com internet é melhor que você fez tudo. A pessoa lê no celular sem problema nenhum. São erros bem comuns, viu? Não se preocupe muito com isso, não. Faça independente disso. A gente só aprende a fazer, a deixar bonito, fazendo também. Porque, assim, não adianta você, sei lá, fazer um curso com um cara que vai te ensinar isso bem direitinho, papapá, papapá, e só resolver fazer o quadrinho daqui a 2 anos. Quando você for usar, você vai ter esquecido esse conhecimento já. Não vai servir de nada. Então, nesse caso, você aprende muito mais fazendo do que, assim, indo atrás de cursos e tal. Eu acho que o problema não é fazer cursos, mas é a hora de procurar o curso. Eu acho que vale muito mais a pena procurar algum curso ou algo do tipo quando você já está diante do problema. Sim, que você vai estar pronto para usar, né? Pois é. E a grande diferença do Kishoki Tenketsu para os três atos é uma diferença narrativa. Você pode tentar contar a mesma história nos dois estilos. Podem ser duas histórias boas, que saiam boas pelo menos, mas a forma de ser contado vai ser totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Star Wars é igual a Naruto. Igual. Na verdade, são a mesma história. Só que Star Wars é contado em 3 atos. E Dragon Ball, Naruto. Naruto é contado em Kishotenketsu. Dragon Ball é Superman. Dragon Ball é Superman. Dragon Ball é Superman. Inclusive, é tão óbvio que é Superman que o pessoal faz piada. Eu acho que tem até comentários do Akira Toriyama falando disso. Hokuto no Ken é Mad Max. Hokuto no Ken é Mad Max com Kung Fu. Tenha calma. Na verdade, é Mad Max no filme de Charles Bronson. No filme de Charles Bronson.
Desejo de matar. Inclusive, o escritor de Hokuto no Ken tem um apelido de Buronson. Que vem de Charles Bronson. Eu conheci esse cara, ele é editor-chefe da Comics e ele tem aquele bigodinho Buronson. E eu só fui notar isso esse ano. Eu fiquei, meu Deus, eu podia mangar da cara dele, ó, tomando cerveja. Dizer, você tem um bigodinho Buronson, né? Ia ser massa. Death Wish. Meu Deus. Ah, meu Deus. Mano, geração brucutu. Agora eu trabalho braçal. Assim, eu desafio vocês a ficar a assistirem filmes ou lerem histórias. Pode ser de quadrinhos americanos e comparar com quadrinhos japoneses. Tem muitas histórias que são praticamente repetidas. Por exemplo, um boy que vai vingar a família morta. Você tem tanto no comics americano quanto no mangá. Veja a diferença do que é que cada história quer contar, de como é que cada história vai desenvolver o seu personagem. O pessoal fala muito de jornada do herói, mas jornada do herói é um conceito que é aplicado só no Ocidente. Ninguém nem liga para isso lá. Lá no Japão, o pessoal está mais ligado em outro tipo de jornada. Sabe qual é a jornada? É a jornada do crescimento. Ou a jornada da realização. Por exemplo, fazer um mangá onde todo dia vem um cliente diferente na sua loja e você vai vender um produto baseado na cara dele. O que é que isso aí tem de jornada? O que é que no final, o que é que você espera que seja o último capítulo disso? Mas ele passa por uma experiência nova que desafia a visão dele, sim, toda a vida. Mas ele vezes se tornou um grande guerreiro, não sei o quê. Não. Quando termina a história, provavelmente no último capítulo, ele vai estar fazendo a mesma coisa que fazia no primeiro. Porque é a jornada pessoal de todo mundo. Dia a dia. É que nem você, daqui a 10 anos você não é a mesma pessoa. Não. Entende? Então o mangá, ele não liga tanto para isso. Não, Mal, a jornada do herói é algo que só existe do jeito que existe aqui no Ocidente. Não é que não existam histórias com jornada do herói. Existe. Mas elas são diferentes da grande maioria das publicações que saem nas publicações de mangá. Normalmente as publicações de mangá não são para isso. E mesmo a jornada do herói não é uma jornada em si. Vamos lá. Pegue Frieren. Frieren começa no final da jornada do herói. Sim. E ela começa a jornada de mais conhecimento, autoconhecimento. Inclusive o próprio mangá diz a jornada pro além-vida. Porque a do herói já passou. Sim. E só durou 10 anos na vida de uma elfa que já tem mais de 1000 anos. Pra ela não foi nada. Inclusive. Então, na verdade, é um mangá onde temos um personagem que está tentando encarar o fato de que todas as pessoas que ela gosta e conhece vão morrer. E ela vai continuar ali, tendo que preservar. Lembrança, né? Lembranças e tudo mais. E, na verdade, é uma jornada dupla, porque em Frieren você também tem a sina dos demônios. Porque os demônios são predadores naturais de seres humanos e não são capazes de sentir. E por não sentir, a existência deles, para eles mesmos, é uma coisa que não tem valor. E aí a própria Frieren, às vezes, se confunde. A gata está atrás de você, qualquer coisa. Não, só para avisar. E às vezes se confunde com a própria protagonista, porque a protagonista é muito fria. Mas a frieza dela não é falta de sentimento. Mas é como se fosse uma armadura que ela veste de sentimento, porque as coisas são vãs na vida dela. E aí, saindo de Frieren e voltando para a questão de como se constrói uma história, não é a jornada do herói. Não é um herói que vai crescer, adquirir poderes e capacidades, vai sair de um estado de ser humano comum e
se tornar um ser humano quase Deus inalcançável, sabe? Berserk é uma jornada de anti-herói. Não é uma jornada de herói. Por que não é uma jornada de herói? Porque ele, na verdade, ele não está mais crescendo. Ele não está mais crescendo no sentido, porque o herói... Pronto, vamos pegar um mangá de jornada de herói, Naruto. Naruto, a cada passo, ele vai ficando mais forte, ele vai entendendo mais coisas e vai mudando algo. Só que, por exemplo, Naruto não é jornada do herói por um detalhe só, que é o mesmo detalhe de One Piece e Dragon Ball. Naruto não muda. É verdade. Naruto fica mais forte, mas a cabeça de Naruto não muda. Porque ele continua com o jeito ninja dele. Ele continua com o jeito ninja dele. Quem muda são as pessoas ao redor dele. Isso, inclusive, é chamado de personagem plano. Plano quer dizer alguma coisa ruim? Não. É porque ele é um personagem que ele já é completo. Na jornada do herói, o herói vai ter que entender sua fraqueza e buscar um caminho no qual ele se torne diferente, mais forte, mais inteligente e mude a perspectiva de mundo dele para que ele chegue no ponto onde ele deve chegar. Isso é jornada de herói. Assim, esse é um dos pontos principais da jornada do herói. E isso não acontece normalmente nas histórias japonesas. Ah, mas todo protagonista é plano? Não, tem protagonistas totalmente diferentes. Se você pegar, por exemplo, o Kaneki de Tokyo Ghoul, aí já é muito mais próximo da jornada do herói, porque ele muda a perspectiva dele. Ele é mudado pelo ambiente. Entende? São perspectivas diferentes. Uma beleza. Em Berserk, se existiu Jornada do Herói, ela encerra. E ela encerra pós-apocalipse. Logo no começo do apocalipse. Ou seja, quando a gente vê Guts pela primeira vez, a jornada de herói dele já acabou. A jornada de herói do Guts acontece durante a chamada fase de ouro. Depois dali, é uma jornada de outra coisa. Sabe de quê? Jornada de aceitação e de perdão. Que é uma coisa totalmente diferente e que muda a história de uma história infantil ou adolescente para uma história adulta. Porque adultos não encaram as coisas de forma tão simples. Adultos têm que encarar a psicologia e os desdobramentos que aquilo causa ao seu redor e ao redor das pessoas que ele gosta. Então, assim, o Japão hoje ele é muito bom de histórias adultas. Na verdade, sai muito mais publicação adulta do que para jovem. Mesmo que as de jovem, como o Shonen Jump, sejam as que deem mais dinheiro. A maior editora hoje do mundo é a Shonen Jump. É a Shonen Jump. Shueisha Shonen Jump. A Shueisha Shonen Jump, né? Porque na verdade é a Shueisha que é dona da Shonen Jump. Mas como publicador... Mas em quantidade de história, né, publicada, tem muito mais adultas. Mais do que todas as outras juntas. Ganha muito mais dinheiro. E tem muito maior valor de mercado. Mas, em termos de publicação, a maior quantidade de publicações hoje no Japão é de histórias adultas. Ah, você está falando isso baseado em quê? Eu tenho um documento que eu recebi da minha editora dizendo isso. A gente foi lá, gente, pegar na fonte. Na verdade, eu tenho o documento aqui, mas não vou mostrar, não. Acredito na minha palavra. Tome isso como palavra de bar, porque eu não vou mostrar, não. Mas eles não são exclusivamente bons em desenvolver bons roteiros, não, Mauro. A gente também é muito bom, assim. Brasileiro sabe desenvolver bom roteiro. É porque eu acho que às vezes a gente prefere lutar as batalhas erradas. Tipo, vocês já ouviram a história tipo assim, do que adianta você querer ser a banana mais bonita no meio, se você é um milho, uma espiga de milho. E aí você
vai passar a sua vida É. inutilmente tentando ser uma banana, sendo que você é um milho. Sabe, existe um ditado sobre isso, eu não sei como é não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que não adianta é a gente tentar fazer exatamente o que eles querem fazer, ou escrever as histórias que eles escreveriam. Eu acho que a gente tem que escrever as nossas histórias, a gente tem que pensar do nosso jeito com a nossa visão. Ah, então você está dizendo para não usar Quixotenquetes? Calma. Quixotenquetes é uma técnica. Recursos técnicos, você deve usar os que você tiver ao seu dispor. Mas achar que é melhor escrever uma história de um samurai quando você não sabe absolutamente porra nenhuma de samurai, ou só consumiu de samurai material que veio em mangá, Como é aquele Lobo Solitário, foi a única coisa que você leu? ou quando você só leu a única coisa foi Lobo Solitário, quer dizer que você não pode fazer quadrinho de mangá de samurai? Pode. Mas aí você é um cara que sabe pra caralho sobre bandeirantes. Que era aqueles caras que caçava índio e botava pra vender. Sabe? O que pegava os escravos fugidos dos quilombos e tal. Mas você, sei lá, um pesquisador nato sobre isso. E poderia escrever uma história sobre isso. Mas não, eu prefiro samurai. Porque é japonês. Porque é japonês. Eu digo assim, vamos brigar as batalhas que a gente sabe? Por que a gente faz esse quadrinho de café? Porque eu sou maluco por café, eu estudo café todo santo dia. Gente, eu dei um curso ontem, que depois eu fui pensar assim, cara, esses cafés que eu usei aqui, pelo amor de Deus. E cada técnica que eu fui fazer desses cafés, que eu estudo incansavelmente, que eu venho aqui em casa, mexo com o refratômetro, faço tudo. Não, cara, isso tem que virar alguma coisa. Tem que virar Certo, um e padrão. deixa eu ressaltar que eu estava lá também. Sim, não, eu tô falando da minha visão. Eu tava lá, eu fiz uns 4 ou 5. Assim, parece simples. Eu tava lá ajudando, lavei a louça, fiz alguns cafés, mas foram receitas que a gente ficou testando, ó, por vários anos. E a gente, não, essa receita aí é boa. Aí, todo café que a gente pega, teste. Aí eles citaram aí o mangá do Heitor, né, do Lampião. É uma boa. Se vocês estiverem gostando do mangá, inclusive, comprem e consumam. Eu não gosto. Eu aprecio o que está sendo feito, mas eu não gosto porque eu sou muito chato com cangaço. Sabe? Eu sou muito chato com cangaço. Gente. Eu sei demais de cangaço para aceitar algumas coisas, mas ao mesmo tempo isso é coisa de velho, viu? Não quer dizer que tá ruim, não. Quer dizer só que eu sou chato. Pelo menos eles estão fazendo. E pelo menos eles estão fazendo, e eu acho que a gente tem que deixar de ser besta um pouquinho e aceitar, porque lá no Japão os caras aceitam mudar qualquer coisa, transformar samurai em menina, não sei o que e tal. Gente, lá no Japão tem um mangá sobre capoeira brasileira. Eu li os primeiros capítulos, eu fiquei, meu Deus, como é que eles misturaram as coisas aqui? Na máquina de capoeira é uma bosta. Mas assim, parece que os japoneses estão gostando. Mas assim, É uma bosta. Pelo menos o cara pratica, ele desenvolve ações com isso, então ele não é um cara que tá só lá sentado, né, numa mesa desenhando. Ele pelo menos pratica e pesquisa sobre a gente de alguma maneira. Muito mal pesquisado. Eu tô dando um pelo menos pro cara. Mas os japoneses parece que estão gostando, porque o mangá já tá aí com mais de 20 volumes. É bem grande, é bem longo. Já tá grande. Sim. É muito viajão, muito. Detalhe, eu gostar não tem nada a ver com qualidade não, viu, gente? Eu não gosto de Fullmetal, que todo mundo gosta. Eu admito que Fullmetal é um material muito bom, mas eu odeio aquela merda ali. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler. Mas aí sou eu e Sim. Paulo. A gente não consegue ler. Desculpem. Mas eu entendo, porque o pessoal gosta. Tanto é que é pra famoso, né? Merecidamente, inclusive. Nunca levem uma opinião ao ponto de dizer que algo é bom ou ruim. Algo é bom ou ruim por motivos. Não, tudo bem não ser fã de Fullmetal também.
Mas é porque, por exemplo, Fullmetal é bom? É. Eu gosto? Não. Não. É assim. Muita gente não consegue conviver com esse tipo de pensamento, mas é o pensamento correto. Pelo menos se você é profissional de algo. Quando você não é profissional, você pode simplesmente gostei, não gostei. Mas quando você é profissional, você não pode fazer injustiça, não. Se o negócio é bom, ele é bom, independente do seu gosto. Cara, eu gosto de Fear of the Dark do Iron Maiden. É uma música de ter medo de escuro. De um cara que tem medo de apagar a luz porque não consegue ficar no escuro. Mas tem aquela música Rainbow in the Dark, que é um Não, mas arco-íris no essa é escuro, boa. e é boa. Essa é boa. Apesar de ser ridículo, não é um arco-íris no escuro. Sim, claro que é ridículo. Mas você já escutou todo o resto? Round the World do Daft Punk só diz É uma Around the frase World. só. E é uma música maravilhosa. E é uma música boa e eu posso provar que é boa. É do Dio, Rainbow in the Dark. Você já viu um arco-íris no escuro? Exato. Não faz sentido. Mas era a frase de efeito. Isso é uma coisa que existia nos anos 80, que era assim, não importa o que você vai escrever no resto. No seu refrão você tem que ter uma frase de efeito. Ou uma palavra de efeito, alguma coisa assim. Ou um efeito no efeito. Vou dar um exemplo. Kiss Forever. Ou então Guns N' Roses. I got a paycheck, so Sweet Child of Mine. Don't you know November Rain? Ou então vamos Skid Row. I remember you. Você sempre tinha que parar numa frase de efeito. Ou então que normalmente era o mesmo nome que a nome da música. música, eu acho isso ótimo, porque você Você já decora. sabe o que é que vai ter. Você Em algum decora o momento você nome. vai acertar a letra, mesmo que você não saiba a letra. Pra achar a música é maravilhoso. Pois é pra achar a música é maravilhoso. Mas pense, por exemplo, uma música com o nome Bullet with a Butterfly Wings, do Smashing Pumpkins. Em nenhum momento ele diz isso. Aí você fica procurando, cadê? O que ele diz, na verdade, ele repete o refrão todinho. Despite of my rage, I'm still just a rat in cage. Apesar de todo o meu ódio, eu sou só um rato aprisionado. Podia ser o nome da música. Rato aprisionado, né? Mas não. É a bala numa asa de borboleta. Porra. Que decepção. Mas a música é ótima, viu, gente? Maravilhosa. Tem algum tópico que a gente não falou? Não, e agora é o Ketsu, né? O que muda em construir quadrinhos com essa estrutura? E agora que você está com o quadrinho aí, por que você não abre para o pessoal ver aí o storyboard Tá, e vamos explica ver. um pouco disso? Vamos ver um pouquinho do storyboard. Porque a gente organizou o tema de hoje em Kisho Tenketsu. Ó, esse teve só 3 takes, ó. Legal. Acho que teve um no papel, não? Não, mas eu fiz bem pequenininho no papel e passei pro computador. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a página 1. Primeira linha. Eu vou dizer primeira linha por quê? Porque às vezes tem 2 quadros e tal. É o que, né? Você tem o local. Deixa eu botar aqui. Local. Sim, amigo. Cores. Um prédio. Aí uma sala de aula. Aí o texto é para dizer uma coisa específica de uma coisa que você já sabe. É uma sala de aula, mas faculdade de agronomia, né? Aí os alunos reclamando que o professor tá dando aula. No primeiro dia de aula. No primeiro dia de Isso é um aula. absurdo. E, pô, cálculo, sei lá o que é isso. É a primeira turma do primeiro período. Isso é um absurdo. Um caba desse merece levar um tiro. Estudando cálculo. Porra. Mas Paulo usou uma experiência de vida própria, né? Mais de uma vez. Inclusive eu tentei pagar cálculo 1. eu não sei o que é isso, essa raiva. Aí a gente tem, vamos considerar isso aqui 1, né? 1, 2, 3 e 4. Aí no 2, você vem pra personagem Ellen. A Ellen tá fazendo o quê? Pensando no que aconteceu no capítulo anterior. Nossa, eu falei besteira, né? Aí o tem é
Como é? Como é que se diz? É o clímax. É o aumento do sentimento dela. Na verdade, já está aumentando nas falas. Tá aumentando. Quando chega aqui, chega no máximo. Ah! No máximo. Meu amigo, eu tô com muita raiva. Eu fui humilhada, né? Na frente de todo mundo. E ela ainda aumenta pensando que a Ana é assim, ó. Pensando que a Ana é hiper malvada, né? E aí, no último quadro... E o último quadro... Nada disso. É a passagem para a próxima página. A passagem para a próxima página. Que tem a ver o que com isso aqui? Nada. Não tem nada a ver com o tem. Pois é. Vamos lá, página 2. Aí você quer saber o que vai acontecer. Pô, quem é essa pessoa aí? Linha 1, tá? Vai falando, pô. Então, na linha 1, você apresenta quem é, o que, para onde e por quê. Sim. Você dá uma introdução. O que? Aonde? Ah, eu sou o Itsuki, a gente tá indo pra cafeteria, bora? Certo. E ela aceita e vai. Desenvolvimento. Eles estão numa Starbucks. Tá? Tipo uma Starbucks. Tipo a Starbucks, né? E aí ela vai ver, nossa, é muito grande. Nossa, tem muita gente. Vala, meu Deus, será que o café aqui é bom? E aí ela vai ver o cardápio, que é no Clímax, né? Clímax. Nossa, tantos nomes diferentes. Eu não sei de nada. E agora, o que é que eu vou pedir? Que é no próximo quadro, né? Aí, vou pedir. Aí ela decide, vou pedir isso aqui. E o que mais? Isso. Aí, beleza. Vai pro último quadro, que a gente vai pro Kits, né? Conclusão. Na conclusão, meio que a gente vai encerrando essa ideia aqui, que foi iniciada, só que aí muda totalmente. Tipo, o que ela estava preocupada era com o que pedir. Só que tá todo mundo olhando para ela. Por quê? Ih, o pessoal tá me encarando, ó. Tipo, o quadro concentra no fato dela estar sendo encarada. E não de que ela está numa cafeteria, tem muita gente, muito café, e ela não sabia o que pedir. E aí, por quê? O leitor tá na dúvida, né? Ele vai para a próxima página. Primeiro. Aí no primeiro a gente já corta a expectativa apresentando. Não, é a sua primeira vez aqui, né? Aí o pessoal fala o nome, né? Se apresenta e tal. E eles são o pessoal da capital, eles são legais, eles são estilosos e bonitos. E aí a gente vai construindo esse conceito de que eles são pessoas da capital, bonitos e tal, e enquanto eles vão se apresentando, a gente vai vendo tudo pela perspectiva dela, e ela nota que ninguém pediu expresso. Eles pediram matcha, pediram cappuccino, coisas diferentes. Aí nós temos a intensificação. É porque tá no storyboard, gente, mas essa pessoa aqui é um cara vestido de mulher. Totalmente montado, ou seja, é uma coisa bem capital, né? Assim, bem moderno. E ela diz a coisa mais agressiva possível, ou seja, é um clímax da situação. Ela diz que ninguém pede expresso no local, porque mesmo entupindo de açúcar, só dá para sentir gosto de carvão. E aí eu acho que tem uma quebra aqui, né, nessa personagem. Tem uma quebra dessa personagem que, mesmo sendo do grupinho deles, ela também nunca foi aí. Não sabia disso, ela nunca foi aí. E aí, no final, termina as apresentações, né? Ela diz, meu nome é fulana, muito prazer. Não, mas aí o 3, na verdade, é aqui. É aqui. Porque aí é uma conclusão da protagonista, que é: acho que não posso subestimar o conhecimento da cidade grande. Sim, porque tá aqui, ó. A gente dividiu assim. Exatamente. Os pensamentos dela. E aí quebra para outra personagem. Toda essa discussão de café não vale nada. Eu sou a Mami. Oi. Sim. Entende? No final, os cafés chegaram. Mas aqui foi... suficiente. Assim, eu acho que é suficiente para vocês... Spoiler demais já. Entender. Pois é. Muitos spoilers. E eu quero que vocês leiam lá no bichinho, no aplicativo, né? Então, assim, o Kishoten Ketsu, ele tem que ser trabalhado por partes, e não tem jeito. Giovanna, quando vai construir, inclusive, ela está construindo assim, ela divide a página em 4
Linhas. linhas. Depois é que ela vai separando assim. Não, eu preciso de um quadro. Tipo, por exemplo, nessa página aqui, o quadro mais importante é o da cara da Ellen. Enquanto ela está lembrando da Ana. Então ela decidiu, não, esse quadro eu tenho que aumentar. É assim que ela decide. Mas na primeira ideia, ela tem que apresentar, pelo menos para entender, 4 linhas. De tamanhos iguais e tudo. Não Sim. precisa alterar. Por quê? Porque você tem que tentar jogar a ideia de página lá. Depois que você joga, é que você vai decidindo, cara, esse daqui está com pouca importância, vamos aumentar. Mas você tem que tentar começar e terminar no mesmo ponto. Em relação a últimas páginas, né? Você tem que levar para a pessoa ficar na expectativa do próximo capítulo. Tem que terminar assim, com a Isso. expectativa. Sim, sempre com expectativa. O que está acontecendo, eu não entendi. Como assim? Foi uma pergunta ou foi uma concordância? Não entendi. Acho que é isso. Agora estamos abertos a perguntas geral sobre isso e até algumas outras perguntas também. O que vocês quiserem O que falar, vocês quiserem ainda tem um falar, tempinho. ainda temos um tempinho. Depois disso, Giovana vai reiniciar a live para Para continuar aqui as páginas. continuar as páginas e depois um time attack. O time attack eu acho que de que horas que você gostaria de fazer? Que aí eu já marco. Pode ser à noite para eu garantir que eu vou terminar a página. 6, 7 horas? 7. 7. 7 horas. Pronto, eu estou marcando time attack para 7 horas a partir de agora. A gente não vai fazer assim que tiver daqui, porque o Giovana vai tentar terminar 1 ou 2 páginas hoje. Porque senão o quadrinho não anda, né? É. Com licença. When there's nothing. Mas tá aberto para perguntas. O Time Attack é um mini evento, né, que eu faço aqui durante as lives nas sextas e nos domingos. Aí eu marco no relógio 30 minutos. Em 30 minutos eu desenvolvo 1 ou mais desenhos com esse limite, com um tema específico. Por exemplo, a gente já teve Time Attack café, Time Attack combine, Time Attack coelhinhas. Teve vários já. É isso aqui é o Time Attack. Vou mandar um link aqui para o pessoal. Para vocês darem uma lida nesse aqui. Esse é o único link que eu confio de vocês verem uma explicação de Quixote Quetzal e não estar viciada, Porque vem da fonte. que vem da fonte. Sobre onomatopeias, eu recomendo uma matéria do próprio Silent Mangá Audition também. Você pode procurar aí, Paulo. Bota assim, Silent Mangá, Sound Effect, não sei. Kakimoji. Na verdade, eu vou mandar logo o Mangá Classroom, que é melhor. Mangá Classroom, né? Tem Isso. todos. Mas eu vou dar uma breve explicação. Gente,
japoneses não usam onomatopeias. Não é onomatopeia, é Assim, kakimoji. às vezes pode se confundir com onomatopeia, mas normalmente não é onomatopeia. O nome disso é kakimoji. Paulo, mas não é a mesma coisa, só que com o nome japonês, não? Pior que não. Ai, se fosse, era tão mais fácil. Gente, kakimoji, às vezes é som, às vezes é pensamento, às vezes é uma impressão, às vezes é algo escrito para dizer que algo está acontecendo. Às vezes é um kakimoji que traduz o sentimento da pessoa. Sim, às vezes é um sentimento. Tipo, em algum momento pode ser que alguém escreva lá, tipo, sentindo amor. É uma coisa tão única, É muito único. tão única que isso acontece lá, que até assim, ele não é mais difícil de explicar do que o Kikisho Tenketsu. Nem de explicar, nem de entender, mas é uma coisa que se você ficar pensando que ele é efeito sonoro ou onomatopeia, que são coisas diferentes também. Por que é coisa diferente para um efeito sonoro de uma onomatopeia? Porque a onomatopeia é uma representação de um som, enquanto um efeito sonoro é o som em si. É o som em si. Sim, mas no quadrinho o que isso significa? Significa que um soco não tem som de pou, nem de soque. Tá mais para um. Entendeu? Se eu fosse tentar fazer algum som de soco, seria mais um tum. Porque é um som abafado do que um soque, pou, cataplof. Entendem? É ridículo. A onomatopeia, É muito ridículo. ela usa de um recurso caricato para representar sons. Entende? É diferente. Por isso que é diferente de sound effect. Que é diferente de kakimoji. Porque o kakimoji é tudo isso e nenhum disso. O kakimoji engloba mais do que isso. Às vezes ratatong também. Meu Deus, Ratatouille. E para piorar, o kakimoji às vezes nem faz sentido. Eu vou dar um exemplo. Tem um som que é muito repetido em One Piece, que é o dom, que é normalmente quando uma coisa é mostrada, e aí ele, isso daqui, dom. Isso daqui é chocante. Só que esse dom, às vezes está escrito em hiragana e às vezes em katakana. Esse tá em katakana. Por quê? Eu não sei e o filme nunca explica. Mentira, eu sei. Teve um mangá que a gente fez pro Japão pra tentar uma série, um one shot. E aí parece que eu tinha botado em alguma coisa em katakana, porque eu achava que... Não, era em katakana, se fosse normal. Aí, na palavra normal. Aí o mangaka lá, que tava me ajudando a mexer nas páginas, ele... Olha, isso daqui escreva em hiragana, pra ficar mais fofinho. O mangá tá puxando isso. Porque hiragana é mais redondo? E aí fica fofo. E aí, se você desenhar de um jeito mais fofinho, vai ficar ainda mais fofinho. Então, é um elemento visual que faz Enquanto parte. se você quiser mais dinâmico, normalmente você vai pra katakana, porque é mais pontudo. É mais pontudo, aí você pode criar uma letra mais coisada. E aí a gente perguntou, mas qual o sentido de usar o hiragana e katakana nesse caso? Porque hiragana não é para as palavras de origem japonesa e katakana para as palavras de origem estrangeira. Ele diz, não, para o mangá isso não importa não. O que importa é o efeito, se visualmente fica legal. Exato. Mesma coisa os kanjis, caso você vá usar. E aí, por causa disso, minha gente, é que você não deve traduzir kakimoji. Você não deve traduzir... Tá bom de pessoas? Hã? Tá bom de pessoas? Tá bom.
Por que não se deve traduzir kakimoji? Porque isso, por exemplo, que Giovana está botando aqui na tela, não é texto, é desenho. Não importa se você entendeu que isso aqui é um quê que tá aí, aliás? Dom. É um dom. É um dom. Você não O que significa dom, minha gente? Então não adianta o cara sei lá, da JBC colocar. O imbecil Não adianta você escrever dom, porque a palavra dom não faz não sentido significa nenhum. nada. Isso aqui é um recurso gráfico, não é um recurso de texto. Entendem? Alguns kakimoji, tudo bem, por exemplo, sentindo-se aliviado. Ok. E traduzir é bom. Traduzir é bom, mas é melhor que você traduza como nota de página e Sim. não trocando a palavra. Por quê? Toda palavra é ridícula. Porque todo kakimoji é recurso gráfico. Todos. Não, desculpa, eu tô ficando até atiçado com esse assunto, porque toda vida que eu vejo dá uma vontade de bater em São Paulo e surrar todo o departamento editorial brasileiro. Botar fogo, porque, pelo amor de Deus, são os macacos, os cabas não sabem nem perguntar. Se você perguntar pro japonês, eles explicam pra você. Esse aqui é o quadrinho de Pokémon, certo? Aliás, se mudar pra aquela câmera, presta? Não, é essa. Então, aquela câmera. É detalhe, né? Mas aí vai abrir essa. Vixe. Depois eu crio um maior. Agora já foi. Não, já foi. Deixa pra lá. Mas tá desligado. Pronto. É porque tava virada, entendeu? Tava invertida. Sei. Esse quadro aqui, tá vendo? Inclusive é um quadro gigante. É o maior quadro. Provavelmente é o Ten, né? O Ten. E ela tá hiper raivosa. Tem um kakimoji atrás. Esse kakimoji atrás está traduzido pra G, Go. O que é que tá dizendo? Nada. Você não tem a intensificação que o kakimoji teria. Deixa eu achar qual é o capítulo desse aí. Vou olhar aqui, página 111. Nina, só você ver ali. Página 111 do capítulo 14, versus Patiriço. Diamond Pearl. Eu vou achar o original. Diamond Pearl versus Patiriço. Tipo assim, como eu consigo ler essas letras, é aquele go do Jojo. É que você, de tanto ver os mangás que usam isso, é um kakimoji que normalmente é usado pra deixar o Meneice, né? Aquela coisa mais assim, mais trevosa. Tipo, meu amigo, ela tá com muita raiva. Só que quando traduz, e eles fazem um redrawing muito feio. É uma letra qualquer, não é uma letra com design. Versus Patiriço. E tanto é tão preguiçoso, que eles usam a mesma fonte para traduzir, entre aspas, pra tudo. É feio demais. Perde toda a graça. Não, vocês vão ver agora. Olha isso aqui. Plom. Eu vou pegar essa também. Eles traduziram o som da Pokébola. No mesmo capítulo? Peraí. Não, versus Krogan que abra 1. É o 15. É o próximo capítulo. Pronto. Mostra aí esse aí. Deixa eu mostrar. Pessoal, ver. É ridículo. E é por isso que tem muita gente que quer ler Scan, inclusive. Porque o Scan, pelo menos, não faz a burrice de sair mudando essas coisas. Tanto é que a gente sabe que é uma tradução cagada, que eu acertei o kakimoji. Eu sei qual é esse kakimoji. Aí. Peraí, tô copiando. Não tem nada a ver. Vou aumentar bem muito aqui. Veja a dinâmica, como o kakimoji vai com a dinâmica. E aí eles simplesmente... É um kakimoji para dar medo, para dizer, me leva a sério. Tem tanto uma retícula atrás como o kakimoji pontudo em katakana, tremido. Tipo, você precisa entender? Não, mas por causa do que tá aí, você tá levando ela realmente a sério. E aí traduziu pra Go.
Não tem Que significa nada. o quê? E traz o quê para você, graficamente, assim? Te atiça a aceitar o que ela diz? Deixa eu ver Não. esse plom-plom. Ixi, é traduzido literal, Isso realmente. daí, literalmente, para mim, esse plom-plom significa só, saiu da Pokébola. Mas Mas do eu. jeito que tava lá, significava o quê? Ó. Saiu da Pokébola. Só Só isso, isso. só isso. Literalmente. Pontudo e rápido. Ó, tem a linha de ação também pra dizer que é uma ação Inclusive, a letra tem rápida. que estar inclinada na direção, É. mostrando como se fosse. A letra aqui está inclinada como se fosse o raio que saiu da Pokébola. Como os Pokémon saíram da Pokébola. Entendeu? Tipo, eles saíram da Pokébola e foram pra frente nessa direção. Cara, assim, tem muita coisa. Toda a vida, se vocês forem participar de qualquer negócio desse, reclamem, reclamem. Porque a gente Twitter. não tá. Tweetem, achem ruim, porque isso daí é trabalho mal feito, sabe? Isso daí é gente que não pesquisa nem um pouquinho para saber o que são as coisas. Eu já vi até gente burra, burra, sabe? De um blogueiro burro, imbecil aqui brasileiro, que foi reclamar uma vez porque tem uns brasileiros aqui que tá usando letra japonesa podendo já fazer traduzido, porque o cabo é um cavalo, não entende de porra nenhuma, e aí quer botar as coisas dentro do padrão das coisas que ele conhece. Sendo que é técnica, gente. É técnica, Tudo existe um técnica. objetivo nas coisas, não é feito, sabe? O cabo que nunca saiu de casa, nunca foi estudar sobre essas coisas, quer ficar. Ai, ai, peraí que eu vou no banheiro agora. Foi o Mas se tiver áudio. mais perguntas, podem perguntar. Foi o áudio. Foi o óleo. Tá. Vai comer o ovinho. Just a rainbow in the dark. Falar mais. Bem, o exemplo que eu dei eu acho que é bem ilustrativo os que a gente mostrou aqui. Mas eu costumo usar bastante referência, até porque eu, né, não vou saber decorar todas as vezes. Mas quando eu vou usar pro meu, eu procuro. Quando eu vou procurar referência, eu procuro situações parecidas. Tem essa situação do negócio ser fofinho, né? E usar letras mais redondas. Onde você tem uma cena de ação. Ou uma página de uma cena grande. Exatamente assim. Se você escreveu correto. Kakimoshi escreve assim, como você escreveu. Então você vai pensar no design da letra de acordo com uma coisa
que você tá desenhando. Ah, eu tava desenhando do quadro grande, né? Um quadro grande de ação, será com a explosão. Se você colocar um kakimoji bem grande, preenchendo com a página. Eu não sei. Vai no Translate, pô. Muda lá pra japonês. Realmente não sei. Não tem como digitar aqui. Eu não tenho um teclado japonês. E é isso aí, lagosta. Quando você for fazer no seu, procure situações parecidas em outros mangás. Sim, não é nada fácil. O que eu posso recomendar é. Quem é essa pessoa que tá comigo? É o Paulo, meu esposo, roteirista. A gente é uma dupla. Assim, onde é que eu tava? Na dica. Uma dica, se você vai usar bastante os kakimojis, é literalmente decorar katakana e hiragana, porque vai facilitar a pesquisa. E usar bastante. Tipo assim, toda situação que você acha que cabe, tente colocar um. Se você tiver com muita dúvida ou não achar uma situação parecida, fica sem, mas continue tentando, né? E leia muito mangá também, para você conseguir lembrar de referências. Pessoal, como a gente acabou o assunto do Kisho Tenketsu, né? Eu vou encerrar a live e vou só reiniciar, na verdade. Porque essa live vai depois pro YouTube. Então eu vou dar um corte pra ela ir inteira pro YouTube. Eu volto em 2 segundos. Calma aí.